Nesta quinta-feira, dia 27, começa a funcionar o serviço Disque Eleições, que pretende esclarecer as dúvidas sobre os locais de votação, o uso da urna eletrônica, atribuições de mesários e outros temas referentes às eleições deste ano. Os moradores de Porto Alegre e da região metropolitana podem conseguir informações pelo telefone 148. Já quem mora no interior deve fazer o contato pelo número 51 prefixo 3016 5050. De segunda a sexta-feira, o horário de atendimento será das 9 da manhã até as 7 da noite. No sábado anterior à eleição, o atendimento vai ocorrer das 9 horas da manhã até as 10 da noite. E no domingo, dia da eleição, o eleitor pode buscar o serviço das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, quando encerram as votações. Nesta quinta-feira, uma forte massa de ar polar avança sobre o estado. O sol predomina em quase toda a região e faz muito frio. Geada ao amanhecer na Serra e no Planalto do estado. Nos vales e encosta da Serra, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 8 e 18 graus. Em Sapucaia do Sul, os termômetros marcam entre 9 e 18 graus. Em Novo Hamburgo, a mínima é de 8 e a máxima de 18 graus. Em Campo Bom, as temperaturas ficam entre 10 e 20 graus. E em São Francisco de Paula, mínima de 5 e a máxima atinge os 15 graus. Como seria uma aula fora dos muros da escola, o projeto Campo Bom para Acolher proporciona essa experiência para os alunos do 5º ano do ensino fundamental. E os ensinamentos passados fora do ambiente convencional chamam a atenção dos jovens, Chico. É mesmo, Vanessa. E o foco dessa iniciativa realizada na cidade de Campo Bom é a alimentação saudável. Em uma das atividades, as crianças visitam uma propriedade rural e aprendem sobre a produção dos alimentos que elas comem todo dia na merenda escolar. E a ação, Chico, também envolve os pequenos agricultores e ainda as cozinheiras das instituições de ensino. Aqui no estômago ele fica durante um tempinho e o nosso estômago, quando a gente come muito, o que acontece com ele? Ele incha, olha só. O nosso estômago é cheio de dobrinhas por dentro. Essas dobrinhas que fazem com que ele inche. Assim até parece uma aula normal. Mas esses alunos estão bem longe da escola. Eles vieram de uma instituição de ensino da zona rural de Campo Bom para ouvir novos ensinamentos sobre alimentação saudável. Estão fazendo eu melhorar mais, por causa que antes eu não conhecia nada sobre alimentação. Agora eu estou aprendendo e já estou me cuidando melhor. Briane está entre os estudantes que participaram do projeto Campo Bom para Acolher, criado no início desse ano. A iniciativa, que já envolveu cerca de 20 escolas, trabalha com a produção, preparo e consumo de alimentos. O projeto tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida do cidadão campobonense através da prevenção de doenças provenientes da alimentação, como a desnutrição, a obesidade, a hipertensão. E a iniciativa também envolve as cozinheiras das escolas, ou, para os alunos, as tias da merenda. Então, elas também tiveram curso de aproveitamento integral de alimento e de processamento de frutas. E lembra daquela aula do início da reportagem? Ela é apenas uma das atividades do projeto. Nessa, os jovens viram sobre como acontece a digestão dos alimentos, aprenderam sobre as células da língua e ainda conversaram sobre hábitos de vida mais saudáveis. Mais tarde, é hora de sair para a rua e dividir frutas com os amigos. E depois, a parte mais esperada, ir direto para a propriedade rural do seu Gilberto. E colhe na lavoura e traz para fazer a parte de higienização, que é a parte de lavagem, de descascagem, de picar e congelar. Samarone, esposa de Gilberto, explicou sobre como é a produção dos alimentos no sítio do casal. E 12 famílias de agricultores da cidade também fazem parte da programação do Campo Bom para Acolher. A gente faz esse trabalho com o produtor de como produzir esse alimento com uma qualidade melhor, usando tecnologias para a sustentabilidade. Eles já tiveram esse ano curso de fruticultura, já tiveram curso de produção de hortaliças. E essa qualificação dos produtores também refletirá em lanches cada vez melhores para os estudantes. É que desde 2009, o município compra produtos
alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar, por meio de uma lei que determina que, no mínimo, 30% desses alimentos venham de pequenas propriedades de Campo Bom. E a gente já está bem feliz que a gente já ultrapassou essa meta, que a gente já compra 36%. Mas, na verdade, a gente sabe que a gente pode ampliar mais essa venda de produtos para a merenda escolar, de forma que os produtores produzam um alimento com qualidade e também de forma sustentável. Além de trazer benefícios para os estudantes e para as cozinheiras, o projeto também traz vantagens para os agricultores, como é o caso do seu Gilberto e da Samarone. Depois de começar a vender os produtos para as escolas, o casal aumentou a sua renda em 90%. Todas as semanas, o casal vende para as escolas municipais 450 quilos de aipim, 150 molhos de couve, 130 quilos de cenoura e 1.200 quilos de batata. E Gilberto aprova a visita dos pequenos. Muito bom, né? Para ver o sorriso deles quando eles têm os contatos com os animais, com a horta, com os produtos, né? E assim como o Briane, outros alunos já tiraram lições desses encontros. Os projetos estão me ajudando bastante, agora estou engordando mais. Antes eu engordava, mas não era, eu comia mais porcaria do que fruta. Agora eu estou comendo mais fruta do que porcaria, porque eu estou aprendendo. Já está bem boa, já depois que eu vim aqui. Comecei a vir aqui, comecei a ir na escola turno integral. Com isso está se conseguindo muito avanço nessa questão da alimentação e no futuro nós vamos colher. Nós estamos semeando para no futuro colher. Isso aí, a maioria das atividades do projeto são realizadas no Centro Municipal de Educação Ambiental Nestor Weiler, em Campo Bom. E quem quiser saber mais sobre a iniciativa pode entrar em contato com a coordenadora Natália através do telefone 3597-8372. E de acordo com a Lei nº 11.326, de 2006, o agricultor familiar é definido como aquele que pratica atividades ou empreendimentos no meio rural, em área até 4 módulos fiscais, utilizando mão de obra da própria família nas atividades. A lei abrange também silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores. E para se ter uma ideia da força desse tipo de produtor aqui no Rio Grande do Sul, basta conferir os dados do último censo agropecuário, que apontaram mais de 440 mil estabelecimentos agropecuários no estado. Desse total, mais de 378 mil são considerados familiares, ou seja, representam 85,75% do total, que é um número bastante expressivo, né? Bastante expressivo mesmo. Chico, é para conversar com a gente sobre o panorama da agricultura familiar aqui na região e no estado, que nós recebemos no estúdio Tiago Alves, que é professor de MBA em Gestão de Agronegócio da Unicinos, Mário Gerber, engenheiro agrônomo da Emater, e Laureano Sprenger, agricultor familiar aqui de São Leopoldo. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bom. Professor, para a gente começar essa conversa, explica como é que é o panorama hoje, o panorama atual aqui da situação da agricultura familiar no estado. A agricultura familiar no estado sempre foi muito forte, até pelo processo de colonização que a gente teve, tanto de cultura alemã e cultura italiana, que tem o hábito da agricultura familiar muito forte, de diversificação de culturas, etc. e tal. E nessa nossa região, na região dos Sinos, metropolitana e serra, ela tem uma vantagem de que tu tem uma intensificação muito grande de urbanização, então tu dá uma diversidade bastante ampla para os produtores, que pode ser tanto de floricultura, como de criação de suínos ou de verduras, etc. e tal. Esse panorama permite uma renda bastante significativa para quem se dedica a esse tipo de atividade. E tem como problema, alguns problemas também, se pensar no estado como um todo, aqueles agricultores familiares mais distantes dessas regiões, como Alegrete, Bagé, São Gabriel, ou mesmo ali na Serra, noroeste da Serra, e que a cultura que acaba sobrando é soja e leite, muitas vezes. E algumas situações também que aconteceram com muita intensidade nos anos aí 80 e 90, diminuíram um pouco, mas eu acho que agora está se intensificando novamente, foi a transformação de muitos sítios produtivos em áreas de lazer. Não havia herdeiro, o pessoal saía, ia embora, isso aconteceu muito em Canoas, e o pessoal veio subindo isso em direção à serra. Depois houve um momento aí que era perigoso ter sítio, o pessoal tinha essas preocupações. Por um lado, aliviou um pouco, mas eu acho que esse é um movimento que ainda tem que ser verificado.
E, Mário, de que forma que a questão da agricultura familiar ela começou a ganhar visibilidade e ela vem ganhando cada vez mais força? A partir do quê? Essa visibilidade ela vem crescendo a partir do momento que houve um trabalho feito pelo Banco Mundial, pela FAO, destacando a produção do alimento vinda da pequena propriedade. A partir de lá, então, começa todo o movimento mundial e no Brasil começa também se fazer esse destaque, chamando a atenção para a pequena propriedade, a produção familiar, que não era conhecida assim ainda na época, né? E com o advento de políticas públicas, principalmente do PRONAF, que é um Programa Nacional da Agricultura Familiar. Mas, inclusive, ele separa, né, o agricultor familiar do MST, que são agricultores familiares, mas que tinham uma expressão muito forte no Brasil. E você dá uma outra identidade. O agricultor familiar, e isso tem força muito grande no Brasil, justamente pela sua importância, né, e sua influência. Hoje, em torno de 70% do alimento é produzido na agricultura familiar, apesar de a gente estar caminhando para uma situação problemática que o professor levantou aqui, que é a sucessão familiar. Hoje, ainda, infelizmente, o jovem tem preocupação, não quer ficar na propriedade, muitos se formam e não retornam à propriedade, bom, mesmo tendo renda significativa. Êxodo rural, né? O êxodo rural, infelizmente. Mas é animador porque a gente vê aqui um jovem, um laureano, que ele é de uma propriedade baseada na agricultura familiar, né? A tua família vive disso, né, Laureano? Sim, e você já estudou, permanece na propriedade e pretende permanecer também, né? Por quê? Sim, porque a agricultura familiar hoje, para a gente, dá boas rendas, né? A gente consegue produzir, né? Hoje temos apoio dos governos, né? Que é mais fácil hoje produzir do que antigamente, né? Então, a gente que estudou, a gente conhece um pouco mais as técnicas, a gente consegue trazer para a propriedade melhorias e qualidades que isso beneficia lá no nosso consumidor, que é o nosso cliente, né? Então, a gente consegue trazer o produto, levar para a feira, para os programas municipais, isso é muito importante. E por que você decidiu permanecer e não sair como a maioria dos jovens faz? Por gostar, por tradição. A minha família já trabalha com tambo de leite há mais de 30 anos, né? Trabalha há mais de 30 anos. Nós desenvolvemos também a hortaliça há mais de 10 anos na propriedade também, né? Então, isso é de suma importância para nós, isso é qualidade de vida para nós, né? Então, a gente estudar, se aprofundar e ficar na propriedade, isso é muito importante para nós. É bom a gente poder ver esse movimento, né? Bom, agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre agricultura familiar. Você pode aproveitar o intervalo para participar com a gente dessa conversa pelo e-mail conexãotv@unicinos.br ou também pelas nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e pelo Twitter no @tvunicinos. A gente já volta.